é de uma hipocrisia, uma demagogia furada, barata. Claro. Essas pessoas gritando contra a ditadura. Os caras apoiaram o Stroessner no Paraguai, o Pinochet no Chile, essa corja toda. Né? Apoiam as ditaduras islâmicas do mundo árabe, monárquicas. Então, assim, é uma conversa fiada, né, Mauro? Ficou um dia bem poluído. Vamos lá, dia quentíssimo, então, em Brasília. Bom, começamos ontem com Maduro. Maduro e Lula. Janja e... Como chama a companheira do Maduro? A Camila? Boa pergunta, Mauro. Espera aqui, que eu vi ontem. Cília Flores. Isso aí. Então, Janja, Lula, Maduro e Cília ontem. Que cena, hein? Que cena, Maduro... Mauro, eu li um comentário ontem fantástico. Um sujeito, tinha alguém esperneando nas redes da extrema-direita, e um cara escreveu assim: tá vendo? Vocês ficaram falando que o Lula não ia subir a rampa, até o Maduro já subiu. Pois é. Ontem, a extrema-direita e também largas fatias da direita estrebucharam, frenesi, ditador Maduro. Eles que apoiam, todos quiseram implantar uma ditadura aqui no Brasil, apoiam todas as ditaduras de extrema-direita pelo planeta dentro, fazendo essa cascata aí em cima do Maduro, um presidente eleito. Né? Tem a Venezuela, tem lá as opções dela, cada um acha o que quiser das suas opções, mas a Venezuela é um país soberano e Lula trouxe a Venezuela para um terreno de normalidade das relações. Importante registrar que houve segmentos da direita conservadora que se expressaram nas mídias, por exemplo, na Globo News ontem, né, houve também gente que se posicionou de outro jeito. Mas houve gente que disse, normal, o Brasil tem que normalizar mesmo as reuniões com a Venezuela, foi um fato positivo num momento ruim, nessa avaliação que foi feita. Por que no momento ruim? Porque no momento desse profundo estresse no Congresso Nacional, com a direita e a extrema-direita, com Lira, o centrão e a extrema-direita, por conta da MP da Esplanada. Então, foi um momento que, de fato, tensionou ainda mais as relações do governo Lula e da esquerda no Congresso Nacional. Mas foi legal. Olha isso aqui, com a locução da TV Brasil. Lula e a primeira-dama Janja da Silva aguardam os dois no Palácio. O presidente cumprimenta o líder da Venezuela e a primeira-dama Cília Flores de Maduro. Só o Pacheco deve ser do tamanho do Maduro, viu, Henrique? Entre Brasil e Venezuela atingiu seu ápice em 2012, quando as trocas comerciais chegaram ao patamar de quase 6 bilhões de dólares. Agora eles tiram a foto oficial. E a milicada lá dos Dragões da Independência, todos apresentando armas, e quando ele chegou ao aeroporto, prestaram continência, uma tropa da aeronáutica. Pois é. Quem diria, né? Tá aí. Então, essa foi a cena da chegada de Maduro. Uma cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Venezuela. E, posteriormente, o governo brasileiro vai oferecer um almoço ao presidente da Venezuela e à primeira-dama no Palácio do Itamaraty. Lula visivelmente feliz, né? Eles vão se reunir, informal. Primeiramente uma reunião privada e depois uma reunião ampliada com as equipes dos dois governos. Lá foram eles para essa reunião privada, depois teve uma entrevista coletiva, separei um trechinho da entrevista coletiva. Briguei muito com companheiros sociais-democratas europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela, tendo sido eleito pelo povo, e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Eu lembro que uma vez
eu discuti com uma pessoa sobre as reservas de ouro da Venezuela. Eu fiquei sabendo que a Venezuela tinha uma reserva de 31 toneladas de ouro em Londres e que essa reserva de ouro, ao invés de ser colocado sob a guarda do governo da Venezuela, foi colocada sob a guarda do Guaidó. Muitas discussões, Alckmin, com os meus companheiros europeus, eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da República porque eles não gostavam do presidente eleito. E o preconceito continua ainda. Muito forte, né? Muito forte, mas tem uma mensagem aqui para o Brasil também, né? Como é que se pode aceitar, tá aqui a Júlia Vieira dizendo Guaidó é o Lira de lá, que um impostor, que é alguém que foi eleito para ser deputado, pretenda ser primeiro-ministro num país de sistema presidencialista. Hoje a agenda de Lula, Henrique, turma, está totalmente voltada para o encontro dos presidentes dos países da América do Sul. Eles desembarcaram no Brasil entre a noite de ontem, a madrugada de hoje. Às 9 horas eles chegam ao Itamaraty, às 10 horas tem uma fotografia oficial. É sempre um momento importante desses encontros, a foto oficial. Às 10h15 tem a abertura da reunião, né? Às 10h45 começa a sessão de trabalho, aí fechada. Essa sessão de trabalho, como eu falei mais cedo, o Pepe Mujica sugeriu ao Lula que seja um retiro dos presidentes da América Latina. Não tem muita pauta essa reunião, é uma reunião aberta, né? Claro que com o objetivo de rearticular os países latino-americanos, que é uma característica da extrema-direita, dos governos de extrema-direita, é impedir articulações regionais. É sempre cada um para si, estimular competições, estimular rixas entre países e não união. Então vai ser fundamental. 13h30, almoço, depois mais uma sessão de conversa entre eles a partir das 3 da tarde, às 6 horas acaba e tudo se encerra a partir das 8h30 com um jantar oferecido por Lula e Janja aos presidentes da América Latina e suas cônjuges. Né? Só virão presidentes homens hoje. Então, e aí eles vão embora. É isso, é uma agenda de um dia. É isso aí, Henrique. Mauro, o governo do Nicolás Maduro, né, na Venezuela, ele pode ser alvo aí de uma série de interpretações e visões, como é perfeitamente possível interpretar e ter determinadas opiniões. Por exemplo, ao governo agora recém-eleito, né, do Erdogan na Turquia, ou qualquer outro país. Eu não estou observando, eu não estou comparando os dois. O que eu estou dizendo é, qualquer modelo que eventualmente, né, democrático, fuja desse modelo que em tese é aplicado no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou nas principais democracias aqui da Europa, é sempre taxado logo pela direita, pela extrema-direita, como um governo ditador, um governo ilegítimo, enfim. O fato é que ter algum tipo de consideração a fazer a respeito do que ocorre no governo do Nicolás Maduro, isso é uma coisa, né? Partir para aquela maluquice toda. Ontem eram tantos neologismos, Mauro, nas redes, que assim você ficava até confuso, né? Eu chamava o cara de narcoterrorista, comunopetista, comunista. Era uma zona, xingando o cara de tudo quanto era nome. Aí vai aquele menino lá, aquele rapaz, é um bobo da corte, né? Até ele tem muitos eleitores, milhões, mas ele é um bobo da corte, aquele Nicolas Ferreira lá, sabe? Um cara que, sabe, pelo amor de Deus, fez um pedido à embaixada dos Estados Unidos para que ele fosse o Maduro, fosse preso em território brasileiro. Então, assim, vários ontem, vários. Não, é assim, o cara é deputado federal e ele pede que os Estados Unidos ajam violando a soberania nacional brasileira. É um bagulho muito louco, assim, é uma coisa muito doida. Enfim, aí ficou essa gritaria em torno da visita do Maduro, mas você disse tudo, Mauro. O que é necessário é uma integração, tanto que alguns setores moderados da direita, que até criticaram, o Lula estava excessivamente esfuziante. Eu também achei que ele estava excessivamente esfuziante, mas eu não estou nem fazendo essa consideração por causa da presença do Maduro.
Eu acho que o ambiente era muito ruim, por causa desse problema que está acontecendo na articulação com o Congresso e essa tentativa do Lira de virar a mesa. Então, assim, o ambiente era muito ruim e o Lula parecia ali muito, assim, eufórico e tal. Isso criou um ar meio estranho. Não é nem pelo Maduro em si. Mas, tirando isso, é uma visita de Estado e o Brasil precisa recuperar relações com todo mundo. É uma vergonha. Aí fica a Damares ontem, correu pro Twitter, né, no dia que acharam lá 300 quilos de skunk no avião do tio dela. Ela correu pro Twitter para botar um vídeo fazendo afirmações que o governo do Maduro torturava pessoas com choques elétricos. Eu queria lembrar, a senhora senadora Damares Alves, que a pessoa que politicamente ela venera, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não só dá entrevista dizendo que é a favor da tortura, diz que o livro de cabeceira dele é o Verdade Sufocada, do Carlos Alberto Brilhante Ustra, como ele homenageia o Ustra, um torturador que matava pessoas com choques elétricos durante a ditadura militar. Então, assim, é de uma hipocrisia, uma demagogia furada, barata. Claro. Essas pessoas gritando contra a ditadura. Os caras apoiaram o Stroessner no Paraguai, o Pinochet no Chile, essa corja toda. Né? Apoiam as ditaduras islâmicas do mundo árabe, monárquicas. Então, assim, é uma conversa fiada, né, Mauro? Ficou um dia bem poluído. E vamos combinar, né? O Trump encontrou 3 vezes o Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte. Porque eles não fizeram carnaval nenhum. É isso aí. Essa é a realidade. Não pediram intervenção, não pediram prisão. Ele foi lá na Coreia do Norte.